Como era a Terra antes dos dinossauros? Que animais habitavam o nosso planeta? Como era o clima e a natureza? Bem-vindos a mais um vídeo do Curiologia, e hoje vamos voltar no tempo, para uma era ainda mais antiga que a dos dinossauros. Há milhões de anos, a Terra tinha uma aparência totalmente diferente, com todos os continentes unidos em um único supercontinente. Era um lugar repleto de vida, ao mesmo tempo fascinante e assustador. Antes mesmo da era dos dinossauros, outras criaturas colossais dominavam a Terra. Bem-vindo ao período Permiano, que teve início há cerca de 300 milhões de anos. Durante esse período, o supercontinente conhecido como Pangeia dominava a Terra, circundado por um vasto oceano chamado Pantalassa. O início do Permiano foi marcado pelo fim de uma era glacial, caracterizada por temperaturas muito mais frias do que as que experimentamos hoje. Durante os primeiros dias do período Permiano, o planeta sofreu um aumento de temperatura, transformando-se em um ambiente exuberante com uma grande variedade de plantas e um rápido desenvolvimento da vida de insetos e animais. Como é sabido, mudanças constantes são uma característica constante em nosso planeta azul. Nos 50 milhões de anos seguintes, a Terra continuou a se aquecer e secar. Eventualmente, o evento mais devastador da história terrestre quase eliminou toda a vida que já habitou o planeta. Esse acontecimento é conhecido pelos cientistas como a Grande Morte, representando o mais terrível evento de extinção em massa já testemunhado no planeta. Ao longo do tempo, a Terra passou por 5 desses eventos. Antes de falarmos dessas tragédias e tristezas, permita-me levar você a uma jornada incrível de volta no tempo. No período Permiano, algumas das espécies mais notáveis que habitaram nosso jovem planeta estão prestes a surgir. Se você tivesse a capacidade de retroceder quase 300 milhões de anos no tempo, encontraria-se no centro do supercontinente conhecido como Pangeia. Nesse momento, os continentes menores da Terra haviam recentemente se chocado uns com os outros, dando origem a esta imensa massa de terra que ocupava 1/3 da superfície terrestre. É provável que a quantidade de oxigênio na atmosfera fosse menor do que a presente, mas ainda seria respirável. No entanto, seria aconselhável trazer uma jaqueta, já que algumas áreas poderiam ter uma temperatura média não superior a 4 graus. Mas não se preocupe, pois logo as coisas começariam a esquentar. No final do início do período Permiano, a era glacial estava próxima do fim, e Pangeia estava se transformando em um mundo exuberante, pois as plantas e animais começaram a prosperar. Era uma era dominada pela atividade vulcânica. As erupções vigorosas alteraram drasticamente o clima, transformaram a paisagem e abriram caminho para o processo evolutivo. Com o início da seca das imensas florestas pantanosas, as formas de vida vegetal tiveram que se adaptar. Foi assim que, há aproximadamente 290 milhões de anos, surgiram as primeiras plantas com sementes, conhecidas como gimnospermas. Estas plantas carregavam sementes em cones e se espalhavam pelo supercontinente de forma acelerada. A antiga floresta perene do início do Permiano escondia algo surpreendentemente familiar. Assim como nos dias atuais, era possível encontrar cigarras e besouros perfurando e se alimentando das plantas. E o mais curioso de todos: baratas. No entanto, não se tratavam das baratas comuns que conhecemos atualmente. Esses insetos pré-históricos eram gigantescos, do tamanho de pássaros. Apesar de sua estatura, as baratas nunca foram as governantes dos tempos pré-históricos. E isso pode até ser uma boa notícia. No entanto, algo ainda mais fascinante vagava pela Pangeia. O antepassado agora extinto dos mamíferos primitivos, o dimetrodonte. Este animal era tão intrigante quanto aterrorizante. Encontrar um dimetrodonte seria um espetáculo digno de ser testemunhado. Este antigo réptil cresceu até 5 metros de comprimento e pesava cerca de 225 quilos. Tinha uma distintiva vela que se estendia ao longo de sua espinha. Os cientistas acreditam que essa vela auxiliava o réptil a regular sua temperatura corporal, absorvendo calor durante o dia e dissipando o excesso durante as noites mais frias. O dimetrodonte se movia de forma semelhante a um crocodilo e representava uma ameaça completa, sendo um predador de topo de sua época. Cuidado com sua combinação de dentes afiados e dentes chatos que poderiam cortar e triturar sua presa. Durante o período do Permiano Médio, uma variedade de répteis semelhantes a mamíferos dominava o cenário terrestre. Conhecidos como terapsídeos, esses animais apresentavam mandíbulas robustas com dentes afiados e uma postura relativamente ereta, graças às suas pernas posicionadas diretamente sob seus corpos. Os répteis terapsídeos variavam de cerca de 5 metros de comprimento, como o onívoro deuterossauro,
a criaturas cerca de 5 vezes menores, como o carnívoro Lycaenops. Se você tivesse ficado por mais 20 milhões de anos, teria tido a oportunidade de conhecer uma ampla gama de terapsídeos. Durante o período do Permiano Médio, a temperatura da Terra continuou a aumentar. A temperatura média global na Pangeia aumentou para cerca de 25 graus, enquanto os vulcões continuavam a emitir gases de efeito estufa na atmosfera. Devido às mudanças climáticas, os níveis do mar estavam experimentando flutuações. No entanto, a vida marinha encontrou maneiras de prosperar. Se você decidisse mergulhar no superoceano pré-histórico, estaria compartilhando as águas com tubarões antigos e de ossos, assim como com peixes primitivos. Diversas espécies marinhas mais complexas surgiram e desapareceram à medida que o ambiente continuava a se transformar. Antes de continuar, quero saber, tá gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal para nos ajudar a crescer. Obrigado pelo apoio. Vocês são incríveis. E agora, sem mais enrolação, vamos voltar para a pré-história. No final do período Permiano, seria possível se deparar com outro réptil amigável, o Lystrosaurus. Essa criatura parecia uma mistura entre um lagarto e um porco. Ao contrário de muitos outros assustadores monstros pré-históricos, o Lystrosaurus era um herbívoro. Media apenas cerca de 1 metro de comprimento e contava com patas dianteiras robustas para cavar. Posteriormente, outro réptil de aparência adorável, lembrando um mamífero, evoluiu, o Sinodonte. O Sinodonte se assemelhava a um roedor de proporções gigantescas, com aproximadamente 1 metro de comprimento. Exibia bigodes e se alimentava de pequenos animais e insetos. Durante esse período, no entanto, algo preocupante estava se desenvolvendo no ar. Uma grande quantidade de atividade vulcânica estava reduzindo a quantidade de oxigênio na atmosfera. Os cientistas suspeitam que a porcentagem de oxigênio disponível poderia ter sido tão baixa quanto 10%, em comparação com os 21% atuais. Respirar nesse ambiente teria sido desafiador. Além disso, a temperatura continuava a aumentar constantemente. Com uma temperatura média em torno de 28 graus, o exuberante mundo pré-histórico estava se transformando em uma espécie de forno. Todas as coisas boas eventualmente chegam ao fim, e infelizmente, esse período em particular culminou de maneira particularmente brutal. Há aproximadamente 252 milhões de anos, cerca de 90% de todas as plantas e animais foram exterminados. Esse evento trágico é conhecido como a Grande Morte e é considerado o evento de extinção em massa mais devastador da história da Terra. Até hoje, os cientistas ainda debatem as causas desse evento catastrófico. A maioria das teorias sugere que foi resultado de uma atividade vulcânica explosiva. À medida que imensas erupções vulcânicas varriam o continente, grandes quantidades de cinzas eram liberadas na atmosfera. Uma quantidade tão grande de cinzas obscureceu a maior parte, se não toda, a entrada de luz solar. A falta de luz solar resultou em uma queda repentina nas temperaturas globais. As plantas foram incapazes de realizar seus processos fotossintéticos e morreram, levando consigo a base da cadeia alimentar. Em consequência, os animais logo seguiram o mesmo destino. A situação piorou antes de melhorar. Devido à enorme quantidade de dióxido de carbono liberada durante as erupções vulcânicas, as temperaturas globais voltaram a subir. E não foi apenas um pequeno aumento. As temperaturas subiram significativamente. Esse aumento de temperatura causou a perda de grande parte do oxigênio no superoceano. Incapazes de respirar, a maioria dos animais marinhos do período Permiano pereceu. Eventualmente, mais de 95% das espécies marinhas e mais de 70% dos animais terrestres tornaram-se extintos. Esse evento de extinção em massa pode ser tão comovente a ponto de fazer você desejar trazer de volta todas as espécies que já se foram, incluindo os dinossauros, mas isso é uma história para outro vídeo. E então, você já sabia como era a Terra antes dos dinossauros? O que você ficou mais surpreso por descobrir? Não se esqueçam de deixar o gostei e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos do canal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Vejo vocês em breve. Até mais.